Doutor Aurélio está aqui hoje para conversar conosco. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Doutor, seja bem-vindo, viu? Doutor Marco Aurélio, que está aqui conosco. Nós vamos falar sobre ginecomastia. A ginecomastia, durante muito tempo, nós já falamos por aqui algumas vezes, eu até me lembro, doutor, que quando eu falei sobre isso, muitas pessoas levaram na brincadeira. Até quando eu postei a foto falando do assunto, que eu sempre coloco no Instagram, para as pessoas saberem que depois tem a possibilidade de ter mais detalhes do assunto, né? E muitas pessoas... O problema da ginecomastia é que existe um preconceito, né? E os homens sofrem muito com isso porque muita gente tirou o sarro mesmo, brincou, falando, mas isso aí não é coisa para homem. E não é uma verdade, é uma doença, doutor? A gente pode considerar uma doença? Sim, a ginecomastia ela é uma doença. Ela pode ocorrer em 3 fases da vida do homem, por influência do hormônio feminino. Então, no primeiro momento da vida, é logo que nasce, porque tem aquela influência do hormônio estrogênio feminino, né, da mãe. Num segundo momento, durante a adolescência, que tem uma variação hormonal. E num terceiro momento, quando a pessoa passa dos 60 anos, o homem, e aí ele acaba tendo uma diminuição da testosterona, aumenta um pouco o nível de hormônio feminino e pode ocorrer a ginecomastia. Que é o aumento da mama. É o aumento da mama, do tecido glandular mamário. É importante a gente diferenciar o aumento da mama no aumento glandular e o aumento de gordura mamária, que também pode ser causado pela obesidade. Que quer dizer, no caso da obesidade é uma coisa que você vai percebendo também, se perder peso vai embora. No caso da ginecomastia, não? Não, a ginecomastia ela pode ter uma regressão quando há diminuição desse hormônio feminino. Então é importante procurar o cirurgião nesse momento, quando começa o aumento da glândula mamária. E aí, o que acontece? Se esse aumento não diminuir quando desaparecer esse fator estimulante, aí é preocupante, pode ser necessária a cirurgia. Doutor, ali nós temos uma foto do lado esquerdo do vídeo, é a pessoa que tem o problema. Sim, exatamente. Do lado direito, é porque ela é passível de cirurgia, doutor? Tem que fazer cirurgia? Porque aqui a gente percebe que está normal, né? Do lado direito do vídeo. Tem uma diferença. No lado esquerdo do vídeo, a gente percebe um aumento tanto da glândula como da quantidade de pele do homem. Que fica parecendo um seio de mulher mesmo, né, doutor? Exatamente. Por isso que deve incomodar demais. Sim, estigmatiza bastante, principalmente. Não tem nada a ver com dor, nada disso, né, doutor? É só o aspecto mesmo. Ou chega a ser dolorido. Porque a mulher, por exemplo... Nós que temos a mama, em épocas pré-menstruais ou menstruais e mesmo durante a amamentação, existe aquela dor. No caso do homem, não, é só o aumento mesmo? Pode ocorrer. Tem muitos adolescentes que queixam-se realmente de dor. De dores? Aumenta e dói, aí realmente é nesse momento que ele acaba procurando a orientação médica. E no caso como esse, doutor, que ela já é bem proeminente... Sim. Só com cirurgia ou existe alguma medicação que faça com que essa taxa de hormônio feminino seja reduzida e volte ao normal? Na fase inicial, existem alguns medicamentos que sim, eles auxiliam nessa redução desse hormônio feminino. Porém, nesse caso que já está bem estabelecida a ginecomastia, o tratamento é cirúrgico, não tem outra opção de tratamento. Mas, doutor, por exemplo, nessa primeira foto, né, que é, vamos dizer assim, o grau 1, que é quando está começando, aí não, aí já é o quê? O grau 2 já seria um grau 2, Para chegar naquilo ali, vai crescendo aos poucos também. É progressivo esse aumento. Ela começa no grau 1, que é só atrás da areola, né? Que é aquela partezinha marrom da mama. E aí, quando sai dessa área, ali, que é o grau 1, né, 2. doutor? Exatamente. Agora, ali, o homem, ele vai perceber que tem alguma alteração ou ele pode achar que é normal, que engordou um pouco? Porque minha preocupação é essa, né, doutor? Às vezes, o problema vai aumentando pela falta de atenção mesmo, né? De você achar que ganhei um pouquinho de peso, parece que tô mais fortinho. Tem isso também? Tem muito disso, sim. A pessoa, às vezes, acha que está ganhando massa peitoral, massa muscular. E está malhando é massa muscular, tem isso também. E a hora que vai ver, realmente, ele está com um problema de saúde que às vezes precisa de tratamento. Agora, doutor, o excesso de exercício físico, a maioria dos homens prefere puxar peso mesmo, não pela perna, mas aqui no ombro. Se for uma coisa excessiva, fora daquilo que o corpo consegue alcançar, isso também pode causar problema? Normalmente não. O que causa problema é você querer ganhar além da capacidade do seu organismo, fazendo uma suplementação com anabolizante. Então o anabolizante, ao invés de dar aquele aspecto do tórax mais forte, pode causar essa... que seria uma distensão, doutor?
na realidade, ele acaba aumentando a massa muscular do peitoral e também a glândula mamária. E aí acaba gerando essa distensão de pele que você comentou. Mas daí, nesse caso, doutor, é só cirurgia, né? Quando a glândula está aumentada e não regride, retirando esse estímulo hormonal, aí não tem outra opção. É a cirurgia. Agora, doutor, falando de uma forma leiga, não é para o homem ter essa glândula mamária, certo? Se ele tem isso acumulado nessa região, isso pode gerar um câncer? A ginecomastia, ela não vai evoluir para um câncer. Tá. Mas é importante você fazer o diagnóstico do aumento mamário, por quê? Porque uma das causas do aumento mamário pode ser realmente um câncer. Então, nesse caso, é muito mais preocupante. A ginecomastia ela é muito mais incidente no homem do que um câncer mamário, mas é importante a gente ressaltar que existe câncer de mama no homem também, e qualquer suspeita desse aumento é importante procurar o médico. Isso é um problema, né? Porque como nós falamos muito para a mulher do câncer de mama e para o homem do câncer de próstata, uma alteração na mama pode passar muito despercebido, né, doutor? Exatamente. Então, por isso que é muito importante o homem estar atento também à sua saúde. No caso da mulher, ela já tem uma atenção um pouco maior, justamente voltada por mais informação, uma frequência um pouco maior do que o homem no médico, mas o médico ele tem que também passar rotineiramente no médico para ver como é que está a sua saúde. Doutor, a pessoa que hoje tem muitos homens colocando a prótese, que não é uma prótese mamária, é como se fosse uma prótese peitoral, né, doutor? Para dar esse aspecto do silicone mesmo para definição. Quem tem esse problema e não percebe, pode fazer essa retirada na mesma cirurgia e colocar essa prótese? Sim, pode ser feito isso, sim. A prótese peitoral nada mais é do que modelar como se fosse a musculatura peitoral. Então, você pode aproveitar esse momento da inclusão da prótese para fazer a retirada do excesso da glândula mamária, assim. Agora, doutor, depois de um certo tempo, a pessoa fez a cirurgia, está tudo bem. Se ela voltar a fazer exercício em excesso ou a voltar a tomar anabolizantes, por exemplo, que é o que pode ter sido causador especificamente para aquela pessoa, esse problema pode voltar? Pode voltar sim, porque a cirurgia ela não consiste na retirada de toda a glândula mamária. Você ainda deixa uma quantidade mínima de glândula mamária para que a areola ela não entre dentro da pele, não tenha aquela retração cicatricial. Então, aquela pequena quantidade de glândula, se for estimulada novamente, ela pode crescer. Então, na verdade, a prevenção é o melhor caminho, né, doutor? Se perceber alguma alteração, já tem que procurar um médico, né? Sim, é importante. Independente da idade. Independente da idade, porque existem outros fatores mais preocupantes. Por exemplo, você pode estar com um tumor no testículo que está fazendo essa alteração hormonal e, consequentemente, dá um reflexo na mama. Mas a causa do problema, de repente, é numa outra área do corpo. Então, é importante você saber justamente onde está o problema para tratar a causa do problema. Mas é porque essa glândula está ligada às outras partes, doutora? É isso? Ela está toda ligada. Existem várias glândulas no nosso corpo que produzem hormônio. Certo. Uma delas está no testículo. Então, se você tem essa alteração hormonal, você primeiro precisa identificar onde está a causa, tratar a causa, porque na realidade esse aumento mamário ela é apenas um sintoma do problema real. Mas daí, doutor, quando é o sintoma de uma doença mais grave, vem com outros sintomas também? Uma dor diferenciada, outros sinais? Na grande maioria das vezes, não. Às vezes, o único sinal que a pessoa tem é esse aumento da glândula mamária. Meu Deus. E aí é importante o médico fazer uma investigação hormonal bastante completa para identificar a causa. Por isso que é importante os exames, né, doutor? Exatamente. Deixa eu colocar a foto de novo na tela para você, que nós mostramos agora. Você pode estar passando... É muito importante também que você preste atenção... A outra foto, por favor, que você preste atenção no seu filho. Porque nós temos os graus, eu quero que mostre aquela ilustração dos graus. Tá, aí, essa, obrigada. Porque você, por exemplo, você pode ver uma criança, ou uma adolescente, ou uma criança entrando na puberdade, né, doutor? Pode acontecer que a criança nem percebe essas coisas, né? A mãe tem que estar muito atenta também, né? Com certeza. O adolescente, normalmente, ele não percebe isso. Às vezes, algum amigo faz alguma brincadeira. Se for mais gordinho, então, nem se fala, né, doutor? Daí que não percebe mesmo, né? Às vezes fica escondido um problema e, às vezes, a causa do problema é muito mais grave do que a gente imagina. Então, é preciso que você preste atenção e atente para esses detalhes para não correr riscos mesmo, porque pode se tornando um problema grave. Doutor, se não cuidar
aumentar, pode crescer muito mesmo? Pode. Vai crescendo? Pode acontecer. Tem alguns casos que o fator de estimulação do crescimento ele não cessa e a glândula mamária do homem pode se assemelhar à de uma mulher. E é interessante isso, né, doutor? Porque essa mesma já é bem grande, né, doutor? Sim, esse caso aí já está muito próximo de uma mama feminina. Doutor, daí foi feita cirurgia? Sim. E cadê o corte, doutor, da cirurgia? A primeira técnica que a gente opta é justamente ali, se você olhar bem na parte inferior da areola, que é aquela parte marrom, você nota a incisão cirúrgica. Nossa, quase imperceptível, né, doutor? Ela é feita bem escondida, justamente para não ter nenhum estigma da cirurgia no pós-operatório. E os cuidados, doutor, do pós-operatório? É bastante importante ter cuidado no pós-operatório no sentido de fazer repouso. Você tem que ficar pelo menos 15 dias em repouso absoluto. Nada de ficar levantando o braço, né, doutor? Nada de carregar peso, nada de dirigir, nada de levantar o braço nesses primeiros dias. Você usa um coletinho para fazer uma compressão, para não ter acúmulo de líquido naquela região. E a academia tem que ficar por volta de uns 30 a 45 dias sem fazer. E depois, quando fizer, é bem mais leve, né, doutor? Nada de ficar pegando peso. É progressivo, então você volta com 45 dias, voltar a malhar da mesma forma de antes, depois de uns 3 meses de pós-operatório. Uma coisa importante também que eu acho que nós temos que falar é que você não precisa ter vergonha de procurar ajuda, né, doutor? Porque muitas vezes, pela vergonha, a pessoa vê essa alteração e acha que está ligada à feminilidade, com vergonha não procura ajuda, não conta para ninguém, mesmo um adolescente, né, doutor? Então, como a gente viu, a causa às vezes pode ser muito grave. Então, na verdade, a ginecomastia ela é um sintoma. Então, manifestando esse sintoma, é importantíssimo procurar o médico de imediato para determinar a causa desse problema e estabelecer o melhor tratamento no melhor momento, porque às vezes o problema vai se agravando com o decorrer do tempo e às vezes a solução do problema é muito pior. Doutor, adorei nossa conversa. Obrigada, Obrigado. Viu? Muito bom ter Um o doutor Marco aqui com a gente. Eu vou deixar os contatos do doutor Marco para você. Lá no site dele também tem muitas informações, tem artigos também elucidativos no que diz respeito à cirurgia plástica de um modo geral. Então, vale a pena você entrar em contato, você ler, você ficar bem informado. Marco Aurélio Guidugli está aqui na tela para você. .com.br, marcoaurelioguidugli.com.br, e no Instagram também se acompanha melhor o trabalho do doutor, dr.marcoaurelioguidugli. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço.